Eu sou Raquel Kiel. E eu, Kelly Helena, do podcast. E agora, E Balzac? agora, Balzac? E agora? E agora que estamos com a nossa querida Izzy Mahasati, que ela veio novamente conversar, bater um papo com a gente sobre esse universo feminino, né? A Izzy, que ela é terapeuta da mulher, ela atua com terapias holísticas para o autoconhecimento íntimo feminino, para promover a ciclicidade e uma sexualidade mais plena e prazerosa para a mulher. Uh, Ela Maravilha! desempenha, né? Massagens para TPM, ginecologia natural, pompoarismo, oráculos, orientação de produtos menstruais ecológicos e a meditação do ventre. E ainda essa mulher consegue promover cursos, círculos de mulheres e oficinas de artes com base no sagrado feminino. Nossa convidada de hoje, Izzy Mahasati. Muito obrigada pela sua presença. Oi, Obrigado. queridas. Agradecemos você aqui conosco, batendo esse papo super gostoso novamente. Oi, queridas, eu que agradeço estar aqui de volta. Adorei a primeira vez. Teve um burburinho aí, algumas dúvidas, por isso que a gente resolveu estar aqui de volta, né? Complementando aquele primeiro tema sobre terapias femininas. Eu que agradeço a acolhida. Eu me acho parte, sabe, do E Agora Balzac. Mas você faz parte. Isso, você faz parte. Ah, eu adoro e apoio o quanto eu consegui, eu estou aqui junto com vocês. Ah, Gratidão. obrigada. Muito obrigada Obrigada, mesmo. obrigada. E esse Uhum. universo feminino, ele tem muito a ser, não sei se a ser desvendado, né? Ou a ser colocado em rodas de conversas de mulheres, né? Para a gente entrar em contato com esse feminino. É verdade. Você falou uma palavra bem legal, desvendado. Desvendado porque é um mistério, né? O que está no submundo daquele caldeirão interno do nosso ventre, ele precisa mesmo. Eu questiono se quantas de nós vai conseguir um entendimento, um autoconhecimento profundo sobre si. Eu questiono. É, De tão profundo que é esse nosso universo feminino. questionamos, né, Izzy? Também a gente fica nessa correria desse dia a dia maluco, né? Tem vezes que é tão corrido que eu não consigo conversar com a Kelly. E a gente tem tanto para resolver e a gente não consegue, né? Se parar, sentar, comunicar. E parece que nessa correria, as pessoas também, né, as mulheres, né, já que nós estamos falando de mulheres, as mulheres elas vão se deixando levar e vai perdendo um pouco, não da essência, mas desse feminino, né, desse olhar para o feminino. É verdade. É, a gente não pode condenar a correria, né? A gente não pode entender que ela é errada, né? Esse nosso masculino interno, né? A nossa ação, a nossa correria, o nosso fazer de coisas. Mas a gente tem que ter o contraponto, que a energia feminina é o descanso, é o lazer, é o canto, é a dança, é a arte, é o estar consigo. Isso é importante, a gente equilibrar esses polos. Isso é muito importante, né? A gente conseguir parar e sentir isso. Izzy, depois da sua primeira participação aqui conosco, uma das perguntas que nós recebemos foi sobre a ciclicidade feminina. Você pode falar um pouco mais para a gente a respeito desse ciclo feminino? Ah, sim. É, então, nós somos seres cíclicos, né?
Por causa dessa sabedoria do nosso ventre, do nosso útero, nós vivenciamos uma ciclicidade lunar, uma ciclicidade mensal, e que ela tem 4 grandes divisões. E nessas 4 grandes divisões, nós vamos ter 4 características diferentes, 4 formas de pensar, de sentir, e muitas vezes até de agir, diferentes umas das outras. E essa ciclicidade que o nosso ventre tem, essa sabedoria, esse funcionamento, é a mesma ciclicidade que existe na natureza, no clima, nas 4 estações, nas 4 fases da lua, nas 4 fases do dia. Se a gente dividir o dia em 4, a gente vai ter essas mesmas características, essas mesmas frequências energéticas. E então nós carregamos tudo isso aqui no nosso ventre feminino. Quando a gente ajusta isso, quanto mais a gente ajusta isso, quanto mais a gente se integra com o todo, mais a gente tem um equilíbrio e mais a gente também consegue lidar bem com a sabedoria de cada fase, com a maneira de pensar de cada fase e principalmente com a harmonia de cada uma delas e entre todas ali. Uhum. E em alguma fase dessas a gente pode ter algum tipo de desajuste? Sim, com certeza. De verdade, de É o mais verdade, fácil. todas nós temos. E assim, foi legal você trazer esse questionamento, porque assim, o que seria desajuste? Até onde vai a medida, né? Que medida a gente usa para entender esses desajustes? E normalmente quando a gente está entendendo que existe dor, né, que a dor é vivenciada em alguma delas, fica declarado, né, que tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. Normalmente a Uhum. gente nem sabe, a gente nem tem essa noção, a grande maioria das mulheres não tem essa noção. Eu Não tem tenho um uma consciência desajuste, disso. não tenho consciência dessa harmonização que ela deveria estar funcionando em equipe, né? E eu sei que existe dor, e eu quero sanar essa dor a todo custo, né? E então, mas não é só a dor que fala de desajuste. Então, existem desajustes, desequilíbrios, doenças, inversões em níveis diferentes de profundidade. E a terapia feminina, ela busca, ao mesmo tempo que harmonizar cada uma delas entre si, olhar para os traumas em cada uma. Porque são os traumas que existem em cada fase que vai fazer com que a gente paralise aquele movimento cíclico e fique ali, estacionado. E ali crie um pequeno umbral Uhum. energético, emocional, mental, criacional no nosso ventre, de criação de realidade. E se a gente divide também, então, essa ciclicidade nossa, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente consegue colocar, né, essa nossa ciclicidade da vida, ela é vivenciada todo mês dentro da nossa ciclicidade mensal. Então, todos os traumas que a gente viveu quando era criança, todos os traumas que a gente viveu quando era adolescente, elas vão se mostrar ali naquele momentozinho do nosso ciclo menstrual do mês. Por exemplo, fica mais fácil com exemplo, né? Sim. Um trauma que a gente viveu na infância, na primeira fase ali da infância, ela vai, dependendo do nível, da profundidade, que a gente não soube lidar com aquilo, ela vai aparecer na nossa fase pré-ovulatória. Que a fase pré-ovulatória, ela é a nossa fase da infância. É, Energeticamente. energeticamente, a fase pré-ovulatória, ela remete a, ao CTN ou à fase da infância, é isso? Isso, exatamente. Entendi. É que você falou de trauma. Se você puder
algum exemplo, se você puder falar, dentro dos seus atendimentos, tem algum trauma que é mais recorrente? Tem. Você poderia falar É, para a gente? assim, acho que ele é o campeão, é o campeão o que está em disparada. As mulheres que na fase ali do ganho dos irmãozinhos, elas têm os abusos. Esse é o campeão. Então é até legal a gente trazer esse assunto para os pais, né, para as mães, para os tutores, para os cuidadores das crianças. Nessa fase, a menina, ela, ela perde o posto dela de rainha, né, ali. Ela é o Uhum. centro das atenções. Então, isso eu vou ter que dividir, ou, na maioria das vezes, eu vou ter que ceder. Eu não sou mais o centro das atenções. Eu não sou mais. O tempo inteiro ali, a atenção não vai estar voltada para mim. Isso já traz um trauma emocional. Isso já, para a grande maioria, já é vivenciado assim com com uma certa falta de entendimento, que pode gerar inconstâncias, dores, dúvidas e muitas vezes traumas emocionais. E para algumas, não poucas, também por a família, é naquele momento que nasce realmente o filho que vem depois, normalmente que vem logo depois daquela criança, daquela menina, Uhum. onde a família está toda reunida ali em volta daquela criança e vai receber muitas visitas, e basta 5 minutos de desatenção com essa menina para que os abusos físicos aconteçam. Esse é o campeão de traumas. Traumas que vão desde toques até realmente estupros, e lá na vida adulta Nossa. vai ser aquela infertilidade, aquela cólica, aquelas dores diversas, e aí a gente tem uma lista imensa, né? De problemas do ventre, problemas do útero, problemas dos ovários, das tubas. E então infelizmente, esse é o campeão. Sem falar Abuso que, sem físico. falar que gera realmente um trauma mental, né? Porque aí a mulher associa, às vezes, o sexo, né? Com o sexo em si, seja com o parceiro, ou o marido, ou com quem seja, ela às vezes tem até uma certa frigidez, né? Isso, Tem uma dificuldade, às vezes, de estar envolvida ali, fica uma sensação negativa com o ato sexual em si, que eu digo, né? Porque é, vem com esses traumas aí, que ficou no subconsciente. isso. Para a maioria é no subconsciente, elas não lembram, e ele fica guardado, né? Eu tenho um estudo que eu desenvolvo chamado Memórias do Ventre, né? Então, eu tenho até um Hum, canal no Telegram que eu tô jogando um monte de informações lá. Por enquanto eu estou reunindo, né, algumas informações. Mais para frente eu tenho planos de fazer igual vocês estão fazendo, trazer convidados, cada sim. um dentro do seu da sua especialidade, junto comigo desenvolver esse assunto, né? Então eu tenho planos. E quem quiser entrar lá, está aberto. Tem pouquinha gente lá e eu estou só jogando informações nesse canal. t.me/Memórias do Ventre, no Telegram. Ou então, Memórias do Ventre, no Telegram. E essas memórias de dores, de traumas, elas ficam arquivadas nas nossas células do ventre, nas nossas células do coração, da mente. E uma das coisas é o que você falou, a frigidez, a falta de libido. E como tá muito, às vezes, dependendo da idade, aquela menina, ela realmente não vai lembrar, aquela mulher, ela não vai lembrar porque ela era muito novinha, ou às vezes ela vai realmente inconscientizar para poder lidar com aquilo, poder sobreviver àquela dor, né? Algumas delas são coagidas, então ela tem que realmente conscientizar aquilo para poder não enlouquecer. Ela não pode contar para os pais, às vezes muitos pais
A gente faz a terapia ali e ela não contou realmente porque ela não lembrava. Ou ela não contou porque ela foi coagida e ela cresce com aquele medo. Isso vai aparecer em vários setores da vida dela. E é A muito, maneira como ela olha para o homem, para as relações, para o amor, para o sexo, para a sua ciclicidade. e às vezes fica tão escondido isso, né? E fica tão marcado, fica tão escondido que na hora de ter um relacionamento, eu transfiro tudo para o outro sem nem saber por quê. Sem nem saber por que, às vezes. E aí, às vezes, os relacionamentos eles não são bons, e aí eu acredito que eu não sou uma boa pessoa para me relacionar, mas na verdade eu tenho traumas escondidos. E a terapia feminina, a terapia que você trabalha, uma das funções dela é essa, é ajudar nesse processo. Sim, sim. A gente, todas essas técnicas energéticas, elas vão liberando, a partir do momento que a gente traz ali. Então, a gente tem um monte de alternativas dentro da nossa terapia, desde a conversa até várias técnicas mesmo, de massagem, de ervas, de florais, de várias, né, alternativas que vão trazer aquela energia de cura para dentro daquele útero, para dentro daquele coração, para dentro daquela mente. Às vezes aquilo pode aparecer e ficar consciente, às vezes não. Às vezes ela nem sabe que, ela nem lembra, aquilo esvanece do campo dela, e ela só vê que ela passa a ter libido, ela vê que ela passa a se relacionar melhor. Então é tudo muito geral também, né? Eu gosto muito de iniciar todas as nossas terapias com a avaliação. Então, na avaliação, eu meio que tenho assim, como é uma avaliação, uma parte dela é energética, eu já tenho alguns indícios que existam algumas coisas, por exemplo, abuso, por exemplo, traumas na gravidez, por exemplo, traumas disso, daquilo. Então, eu já tenho um certo direcionamento ali. Muitas vezes aquilo nem a gente não precisa nem mergulhar fundo para entender a história que está ligada àquele trauma. E aquilo desaparece e ela fica bem. Ok, toca o barco. Nossa, Então, que maravilha, né? Porque o importante é justamente, é uma cura, né? É feita uma cura, né? Sim. O importante é isso, a libertação daquilo que restringe as expressões de prazer dessa ciclicidade, dessa sexualidade, dessa feminilidade, dessa sensualidade. a gente no mundo terapêutico, a gente fala muito em cura, né? Não só no feminino, mas a constelação, em qualquer hipnose, a gente fala muito nisso, né? Na cura. Só que a cura, às vezes, não quer dizer, por exemplo, uma pessoa que você atende e que ela tem a memória, né? Ela tem a lembrança do que aconteceu. E essa Uhum. necessariamente quer dizer que isso vai ser apagado da vida dela. Não. Ela vai ser ressignificado. É, agora eu já vou trazer um pouquinho do olhar da física quântica, né? Tá. Ah, A traga, gente traga. não, a gente não precisa necessariamente apagar aquilo da mente. Aliás, a gente nunca vai apagar, o inconsciente nunca vai estar apagado, Ele né? A não gente deixa. pode acessar todos os minutos que a gente viveu de todas as existências, não só nossa, né, como dos nossos ancestrais, a gente vê, né, o quanto, né, tá aí a constelação para nos dizer isso. Mas o que a gente busca fazer? Desativar os programas. Uhum. Então a gente mantém a memória, mas aquilo não vai estar ativo, influenciando a gente. Aquilo vai ser uma informação no campo e Não não tem um programa emoção, ativo, uma informação é energética e informação. não é Sem sentimento, sem emoção. é, co- é, é, eu acredito que assim a gente passa até a olhar com outros sentimentos. O de liberdade é o mais, o que eu acho que a gente passa a olhar mais. Ok. Uma vez que o programa ligado àquilo, que está trazendo uma emoção, intensidades emocionais
de medo, de pavor, de desespero, de raiva, de ódio, de frustração, de abuso, né? Infinitos sentimentos ligados àquele momento traumático e que faz a vida não ser plena. Por isso que eu uso muito esse termo, né? O feminino pleno, Uhum. prazeroso e pleno. O que é isso? É a gente, embora a gente tenha memórias de que a gente tenha dor, mas a gente, desativado aquele programa, a gente vive bem com aquilo. E aí a sensação que tem é de libertação. Então, embora eu veja, eu saiba disso, isso não me afeta mais. Mas eu me liberei Eu me liberei, eu desse. liberei as pessoas que estão envolvidas com aquilo, né? E aí a gente flui. Aí volta a fluência dessa ciclicidade. Nossa, é fantástico, porque eu tô vendo, a gente está conversando, é um assunto delicado, né? Abuso. E a maioria das vítimas, né, que sofrem o abuso, muitas vezes elas vêm com aquele sentimento de culpa, de vergonha. E outro dia eu tava até lendo um texto de uma psiquiatra. E ela estava falando sobre a questão da criança, né? Às vezes, quando sofre o abuso, por exemplo, que ela é no toque, assim, no ato em si do abuso, né? Que há o toque, né? E às vezes a criança ela está descobrindo percepções. Mas não que ela Uhum. esteja necessariamente gostando do abuso, porque ela vai perceber que é uma tensão, que é algo que não é assim bom para ela. E às vezes a pessoa, né, que está cometendo um crime, é óbvio, né? É crime, né? Ele vê entende, né? O abusador entende que a vítima ali tá, vamos dizer assim, gostando. E na verdade ela só está percebendo as sensações, os sentidos dela. É, Isso gera muito trauma de culpa, que a é criança verdade. vai virando pré-adolescente, adolescente, uma mulher adulta e vai trazendo esse tipo de memória para ela. É verdade. Se a gente for lembrar lá daquela ciclicidade, qualquer que seja a vivência fora daquela, de cada fase, a cada fase pertence o, o autodescobrimento, né? Cada uma delas tem uma sensação. Em cada uma delas a gente vivencia algo. E quando a gente troca esses papéis de cada um dos nossos da nossa ciclicidade, a gente vai ter problema. Uma delas é essa autodescoberta que deveria acontecer lá na fase da adolescência, que a gente já está saindo ali daquela ciclicidade, a gente já está saindo da infância para a adolescência. Se a gente tem toda a vivência que deveria acontecer lá na infância, isso vai gerar um monte de confusão, né? Uhum. E gera para a criança ali, para ela adulta, então ela vem atropelando aquela fluência cíclica dela, e que em todo mês vai aparecer, né? Então, se todo mês eu vivencio a minha infância, a minha adolescência, a minha fase adulta, a minha fase senil, todo mês aqueles traumas que não foram resolvidos lá na minha infância, ou quando eu estava na barriga da minha mãe, ela estava grávida, mais difícil ainda de lembrar, a gente só vai realmente acessar se abrir frequência, né, se acessar o inconsciente profundo dela. Ela vem toda com confusões mentais, de sentimentos também, que ela realmente não se entende. E aí, se a gente fala em autoconhecimento, um dos primeiros passos é isso: vamos olhar para essa bagunça e vamos organizar, esmiuçar, para daí a gente começar a liberar, uma por uma, por prioridade. Isso é importante. Prioridades. É Primeiras verdade. primeiras coisas, né? É. E quem E, dita essa prioridade, já que a gente está, né? Não me engano. É, E quem dita essa prioridade sou eu? É a pessoa que está é a ali? pessoa, né? Não, é o campo inconsciente dela. tá. A Nem sou programação. eu Ah, a programação. ah, Então, existe uma inteligência também que pede por esse ajuste.
E aí a gente tem milhões de técnicas. Por onde eu começo? O que eu faço? O que vai caber aqui? Então, não sei, por isso que eu acho importante a avaliação. Eu sigo a avaliação, né? Tanto consciente como do inconsciente. Então, eu tenho basicamente dois tipos de avaliações para iniciar a terapia e para conduzir aquela terapia, para a gente ir sabendo o que vai fazer, os próximos passos que eu estou dando aqui com ela. Seja conversando, seja com alguma técnica. E aí, quem vai ditar, eu estou pronta para liberar isso, é o inconsciente daquela mulher. São as memórias que existem no ventre dela, no coração dela, que vão nos dizer, agora é hora disso. O Nossa, próprio campo. não, eu tô assim, Sim. uau, Dani, easy, caramba, nossa, gratidão, que delicadeza, que abordagem delicada, porque é um tema tão difícil, tão delicado. Nossa, parabéns, assim, olha, gratidão em nome das mulheres que são atendidas hoje, amanhã e lá na frente por você. Oi, Izzy. E como você estava falando, então a terapia feminina, ela não é só uma conversa, não é como uma psicanálise, não é só você chegar e ficar conversando. Tudo depende da sua cliente, depende do que o campo está aberto a liberar naquele momento, são técnicas, é isso? Então, vai depender de cada terapeuta, né? Dependendo da formação de cada terapeuta, da proposta terapêutica que cada um tem, né? Cada um vai trabalhar de um jeito. No meu caso, a terapia feminina que eu desenvolvo, a gente conversa, então tem aquela parte bem de conversa, bem de bate-bola, né, para a gente para ir entendendo, para ela falar também. Mulher precisa falar, né? Mulher precisa, Sempre. a gente elabora as coisas, Não, mulher fala muito. né? Mas por que a gente fala demais? Porque enquanto a gente está falando, a gente está elaborando mentalmente, emocionalmente as coisas. Então a gente precisa falar, né? Eu falo sozinha, eu falo sozinha. Elaborando muitas É, coisas, né? e tem essa parte da terapia falada, e tem, no meu caso, eu tenho várias técnicas também de ginecologia natural, de sagrado feminino, e aí a gente vai misturando ali as coisas, né? De massoterapia. Quando eu acho que é pertinente, a partir dessa avaliação também, do que ela vai apontando, que eu não faço, que eu não desenvolvo, eu oriento profissionais, você é uma delas, né, Raquel, que eu falo, olha, eu acho que a gente chegou aqui, ó, num ponto em que a gente vai precisar de uma constelação familiar. Ou então, a gente vai precisar de uma apometria. Ou então, a gente vai precisar disso ou daquilo. E, e é legal essa troca, né, essa rede De multidisciplinar, apoio. porque a gente vai oferecendo para as nossas clientes ali o necessário para Sim. elas, né, se libertarem de tudo e se empoderarem cada vez mais. Essa rede de apoio multidisciplinar que a gente tem, ela é muito bacana. Muito, adoro. Particularmente, quero dar o meu testemunho. As massagens da Isis são sensacionais, maravilhosas, maravilhosas. Se você está com uma cólica, com uma dor que seja, você sai de lá revigorado. Eu posso falar assim com prioridade, porque é muito bom. Ai, sabe que eu amo fazer massagem. Hoje eu só faço massagem dentro das terapias femininas. Fiz muitas, muito tempo, durante muito tempo. E hoje eu só faço para as mulheres nas terapias. Isso é muito bom, muito bom. Eu estava aqui pensando, né? As mulheres, independente dessa parte que a gente falou delicada do abuso em si, mas assim, a mulher em si, como a gente vem desse sistema patriarcal, a gente está sempre, a gente traz muita luta dentro as nossas conquistas, ela é sempre às vezes muito acompanhada de muita luta. A gente pode pegar grandes mulheres aí, sei lá,
A gente pode pegar, sei lá, Joana d'Arc, a gente pode pegar Madre Teresa de Calcutá, e a gente vê por mais que seja em pró e benefício ao próximo, independente do objetivo que elas estão ali, da causa que elas estão, é sempre acompanhada de muita luta. A mulher, para se colocar no mercado de trabalho, às vezes num posto até de chefia, de coordenadora, supervisora, que seja, CEO, também precisa dessa luta, desse esforço maior, né? Agora que eu acho que, no geral, tanto as mulheres, umas com as outras, e os homens estão tendo um olhar mais gentil, uma mulher com a outra, os homens entendendo a capacidade que uma mulher pode ter, apesar dela ter a sensibilidade, dela engravidar, dela menstruar. Então, assim, tá mudando, tá melhorando as coisas agora, mas a gente sempre vem com essa programação mental, de luta para ser reconhecida, né? Esse reconhecimento, né? Eu acho que isso faz parte do próprio tempo que a gente está vivendo. É verdade. Existe uma luta interna, eu não estou satisfeita com essa era patriarcal, e eu tenho que mudar isso. Como é que eu vou mudar isso? Então, a gente vai colocar essa desbravar, essa energia de combate, né? Quando a gente não tem clareza, a gente pode disseminar isso de várias maneiras, né? E eu acho que esse embate, por que que existe esse embate, essa luta lá fora? Porque ela está acontecendo aqui, né? E a gente está lidando com uma mudança, a gente está, né, tentando essa transição de mais reconhecimento, mais respeito, mais poder, né? Tomar o nosso lugar, né? Nosso lugar. Colocar no nosso lugar, entender que. E entender, né? Qual é o nosso lugar nesse mundo. Mas, Isa, Sim. tá, lá para a parte das técnicas que você tinha, que a gente começou a conversar, né? E eu também já ouvi falar sobre uma técnica de vaporização do útero. Hum. Você trabalha com, tem conhecimento, trabalha com isso? Sim, vaporização do útero. O que é a vaporização do útero? Ela é a gente trabalha com a energia do elemento fogo, né? E a gente existem várias maneiras de aplicar isso. A gente pode fazer em forma de um banquinho, que tem um buraco ali, para que a gente sente, e a nossa vulva fique ali em contato com a erva em forma de chá bem quente, para que aquele vapor ali, ele entre em contato com a nossa vulva, e o quanto a gente conseguir que aquele vapor suba, né? Então, tem muitos Uhum. benefícios essa técnica da vaporização. Qual erva vai ser usada? Quais as misturas de ervas vão ser usadas ali para cada caso, se pode, se não pode, se a mulher, em que fase da vida ela está, em que fase do ciclo ela está, se ela usa DIU, se ela tem alergia a determinada erva, restrição a determinada erva. Então, tudo isso vai depender dessa avaliação inicial, né, que eu Uhum. citei ali. Então, Seja vaporização. Oi? então é necessário fazer uma avaliação prévia, né? Porque dependendo da erva que é usada, ela pode até não ser benéfica para o uso que aquela pessoa necessita. Camomila, Sim. por exemplo, camomila é uma erva que acalma, mas de repente o manjericão já é uma erva que traz a mais a energia. Como é que Isso. fica isso, essa Se a parte? gente for lá, se a gente for lá ver no Google, né, Hum. cada erva tem uma orientação. Ah, essa erva serve para isso, essa erva serve para aquilo, essa aqui serve para aquilo. Misturando, eu vou ter esse blend aqui. Isso vai servir para mim? Será que isso é prioridade? Porque eu acho importante o acompanhamento de um terapeuta que vai estar ali guiando, que vai saber o que fazer com determinadas catarses se elas surgirem.
Então, se a gente for ver lá no Google, é muito fácil. Cada erva, isso serve para aquilo, isso aqui para aquilo outro, eu vou fazer. Aí, aquilo ali não tá, aquela vaporização de útero não tá como prioridade, porque antes ela tinha uma catarse para liberar, com uma outra técnica, por exemplo. E aí a gente poderia, se a gente usasse uma outra técnica e acolhesse aquele conteúdo daquela catarse ali de uma outra maneira, ela não iria aparecer, por exemplo, numa vaporização. Eu estou citando, não estou falando que a vaporização da catarse. Ah, Mas a gente tem que entender que a gente está lidando com traumas que a gente não tenha conhecimento da extensão dele. Eu estou lidando com trauma que é meu, eu estou lidando com trauma da minha tataravó, tá aí a Raquel para falar da constelação. O trauma da verdade. minha avó está aqui. O estupro que a minha avó sofreu a vida inteira, porque ela não casou por amor. Ela casou quando ela tinha 13 anos de idade, ela já engravidou, ela teve 16 filhos. Toda aquela dor daquele útero também está aqui. Então, eu estou dando só exemplos do que podem acontecer. É por isso que, dependendo da situação, eu sou muito a favor, assim, da gente ter um acompanhamento de quem vai saber o que fazer. Esse é o terapeuta holístico. Esse é o terapeuta sexual, o terapeuta feminino, que vai saber lidar com as dores que vão emergir daquela terapia. Uhum. Né? Não, Então, por exemplo, a camomila, vamos voltar lá na camomila que você citou. A camomila, que ela é tida como suave, como calminha, ela é mega profunda. O nome científico dela é matricária, que significa útero. Ela é a erva da mulher, é a erva do feminino. Que extensão ela vai ter numa vaporização de útero? Que extensão ela vai ter numa massagem, num chá? É, Então, eu não sei. Eu nunca sei. A gente vai saber na hora e a gente tem que estar preparada ali. O terapeuta está preparado para lidar com o que vai emergir. o ideal, então, é. Ele vai entrar com outras técnicas para fazer o que se requer naquele momento. Então, não, então eu concordo com você. O ideal é ter um acompanhamento de uma terapeuta, porque a gente entra na internet, a gente tem muitos vídeos falando, né? Uhum. Eu achei, e aí, assim, tem contraindicações, algumas generalizadas, que aí fala sobre a candidíase, ou algum tipo de ferida que venha a ter, a mulher grávida também não fazer. Mas, assim, na sua Uhum. opinião, Izzy, assim, tem alguma contraindicação? Algo assim que você É, fala. então, essa contraindicação ela vai depender dessa avaliação. Hum, Né? Então, mesmo o que está na lista das contraindicações, dependendo da avaliação, a avaliação aponta que ela vai saber lidar com aquilo. E a gente faz e dá certo. E ela tem ali as curas, as libertações dela, mesmo tendo características ali dela, tendo itens que constava nessa contraindicação. Não fazer. Então, é por isso que a avaliação é tão importante. Então, existem a lista ali de contraindicações de todas as técnicas, né? uhum. Em momentos, às vezes, não é assim, não é um decreto, você não pode fazer e acabou. De repente, você não pode fazer num determinado momento do teu ciclo, mas depois você está liberada. Então, tudo muito complexo, tudo depende realmente de uma investigação mais profunda do trauma daquela pessoa. E aproveitando aqui que me deu muitas curiosidades sobre vaporização do útero, as nossas avós falavam muito sobre o banho de assento, né? Que eram feitos, né, pelas Uhum. antigas. E aí, tem alguma diferença, Izzy, do banho de assento e a vaporização do útero? Sim, existe diferença. Na vaporização do útero, a gente está trabalhando com as ervas em forma de chá, e aí a gente tem o elemento água e o elemento ar. Então, as ervas estão ali a partir do chá, naquela forma de vapor, e ela penetra, ela toca a vulva, né? Então, seja no banquinho, ou seja agachado. Eu questiono um pouquinho de forma de cócoras em cima do pote, né? Porque são 20 minutos daquele vapor ali,
E a gente pode, dependendo do equilíbrio que cada uma tenha, pode equilibrar, desequilibrar, cair. Então, eu gosto mais do banquinho, Pensou? né? O banquinho que tem o buraco ali onde a gente encaixa a vulva, o chá vai estar ali embaixo, com aquele vapor todo, né, em forma de chá bem quente, e a mulher está com uma saia vestida e formando aquela proteção, né, do banco, e ao mesmo tempo está ali com uma coberta, para aquele vapor ele realmente se concentrar todo ali na vulva dela. E naqueles 20 minutos de imersão, com uma musiquinha, em silêncio, né? Deixando que aquele contato com as ervas aconteça de maneira profunda. Se ela gosta de vela, de incenso, aí ela acende, a gente faz ali, né? Um cenário bem acolhedor, bem gostoso, de acordo com o gosto de cada uma. E o banho de assento, já na bacia, a gente tem o chá coado e a gente tem o contato físico da vulva com a água em forma de chá, né? Então, o banho de assento, ele já é dessa maneira, feita preferencialmente numa bacia de ágata ou de louça, né? Então, as bacias de louça são mais difíceis de encontrar e elas têm que ser em tamanho grande, porque tem que caber, né, o quadril daquela mulher ali dentro, e as de ágata são mais higiênicas, são mais seguras, né? Elas não soltam toxinas, e aí a gente sempre fica aqueles 20 minutos ali em contato com a essência daquele chá, de cada erva. Seja uma ou sejam mais ervas, No, no- seja na, um blend de ervas. na vaporização do útero, o recipiente necessariamente precisa ser de ágata ou vidro? Qual seria a melhor recomendação? Não, o recipiente que mais segura o calor é o barro ou cerâmica. Ah, Então, sabe aqueles potes de sopa? é Aqueles potes verdade. de sopa bem grossos, porque ele vai segurar o calor mais ali, né? Ele vai conseguir reter aquele calor. Então, eu gosto desses recipientes. Então, a gente faz o chá na panela, coloca as ervas devidas ali, né? E traz ali, não precisa coar, traz naquele recipiente, coloca ali embaixo e senta no banquinho ou, né, tem algumas posições ali, se cobre e fica ali. E aquele vapor sobe. E logo após não pegar friagem de forma alguma, né? Nem pensar. Quem é minha cliente me conhece, né, Raquel? Quanto eu sou chata. Uma semana antes eu já começo. Olha, leva a meia. Olha, leva cachecol. Easy, tá 40 graus. Não, mas pode esfriar. Ai, mas pode esfriar, não sei, de repente o tempo vira e aí. E ela, mesmo que eu fico lá buzinando no ouvido, leva a meia, leva cachecol, leva agasalho. E se ela não levar, eu tenho lá o meu cachecol para dar para É ela ir embora, verdade. porque a gente está lidando com calor. A gente está Verdade, lidando com calor, então não pode nem pensar em depois pegar frio. A hora que ela está se arrumando, ela já tem que estar com a meinha dela. Na minha sala eu tenho um tapete lá que eu forro, e não pode nem pensar, a gente está lidando com calor, o corpo todo vai aquecer. E o corpo precisa esfriar gradativamente para depois entrar em contato com o vento, com o frio. Sabe que Essa é uma das restrições aí, pegar frio depois, de eu vaporização lembrei, ou de banho de assento. você está falando disso, né, de não pegar a friagem, que não tem a ver com vaporização nem banho de assento, mas teve uma vez que eu tinha o hábito de tomar chá quente antes de dormir. Uhum. Eu tomei o chá quente, deitei no meio da noite, levantei para fazer xixi. E esqueci, peguei o pezão, coloquei no piso frio. Tremi tanto, 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 tive um choque térmico que eu nunca mais tomei chá quente à noite. Eu tomo É, praticamente todos os dias à noite, mas chá quente fervendo, nunca mais. porque o corpo todo aquece, né? Você traz aquele calor para dentro do corpo. Depois Uhum. dessa eu aprendi.
Não é bom, não é bom. Izzy, as terapias que você trabalha, a gente já trabalhou bastante sagrado feminino, né? Trabalhei já muito com você questões do sagrado feminino. As terapias que você trabalha, é a mesma coisa que o sagrado feminino? Não, elas são coisas distintas, então a gente pode usar. Aí entra mais uma vez, vai depender do terapeuta, né? Vai depender das formações que aquele terapeuta tem, para ele conduzir a essa terapia. Em toda a terapia feminina, aquilo que a gente conversou na outra vez, ela tem que ser relevada a questão da ciclicidade. Agora, o sagrado feminino, ele é uma base que pode ser inserida ali dentro daquela terapia feminina. Assim, é quase que inevitável, mesmo aqueles que não são declarados, que trabalham com mulheres, é quase que, assim, inevitável fugir de questões do sagrado feminino e trazer alguma coisa ali. Tem profissionais que são mais declarados, não, eu trabalho com o sagrado feminino, eu estudo, eu investigo, e já declaram isso, né, para sua cliente. Outros não entendem muito, mas intuitivamente já trazem conteúdos de sagrado feminino para sua terapia. Então, elas são coisas distintas, mas que elas podem se unir. Aliás, esse casamento é muito maravilhoso. Parece que uma coisa, ela vai se misturando com a outra, né? Porque se a gente está falando de terapia feminina, a base do sagrado feminino, ela que busca essa pureza dessa nossa energia ainda, dessa maneira de ser nossa, né, feminina, ela vai ser uma base muito benéfica, muito pura, muito curadora ali daquela terapia, né, feminina. Isso é muito bom, trabalhar os dois, gente. Uhum. Que, olha, faz uma diferença muito grande para o nosso autoconhecimento, para a nossa vida. E uma outra questão que surgiu, uma outra pergunta que apareceu, que no outro episódio você comenta sobre menstruação orgástica. Não, orgásmica. Desculpa, isso, né? Uhum. Menstruação orgásmica. Isso foi só uma maneira de dizer ou realmente existe? Não, ela realmente existe. Explique, Vamos começar a botar explique. fogo no parquinho. Como Vamos começar assim? a botar fogo. Fogo no parquinho. Vamos começar a botar fogo no parquinho. Partos orgásmicos, menstruação orgásmica. Então, não é um jeito de dizer, é uma menstruação maravilhosa, boa, sem dor. Não, é uma menstruação realmente com orgasmo físico. E não é aquele orgasmo do sexo, da masturbação ou do sexo com outra pessoa. Então, quando a gente, para entender isso, a gente tem que entender sobre intensidades orgásmicas. Então, a intensidade, existem diversas intensidades orgásmicas, baixinhas ou altas. Então, aqui está a excitação. Excitação, e aí eu tenho um pico orgásmico, e depois aquele pico acomoda, respira, cresce de novo, tem outro pico orgásmico. Então, aqui a gente tem frequências altas orgásmicas. Mas aqui embaixo a gente tem frequências baixas, né? Frequências menores, aquele orgasmo como se fosse um susto, aquela sensação orgásmica. Então, é essa a sensação da menstruação orgásmica. Então, não é que a menstruação vai estar acontecendo e a mulher vai estar enlouquecida. Não é isso. Mas adorei. Mas é sim uma sensação de prazer orgásmico muito grande na saída daquele sangue pelo canal vaginal, em contato com o clitóris. Uhum. Então, isso realmente acontece para algumas. Uma vez. Não, eu ia falar, isso leva muito à autoobservação, né? Porque Com certeza. na vida corrida, às vezes, a gente sabe que tá menstruada, né? Mas às vezes a gente não sente o fluxo em si. Tem picos que a gente, durante o dia, a gente, opa, peraí, tá que tá aqui o negócio. E às vezes passa tão despercebido as sensações do nosso corpo, o fluxo em si, que eu digo, né? Da menstruação.
Lembra, Kelly, que da outra vez você mesmo trouxe a palavra anestesiada? Sim, é verdade. Nós A gente ficamos. anestesia, a gente acaba anestesiando ali o nosso canal vaginal e a região do nosso ventre por defesa, por sobrevivência, né? A todas as dores. Então, a anestesia é uma das questões que a gente trata na terapia feminina. Então, como que eu vou tirar a anestesia que existe É. dessas memórias que eu tenho e eu vou passar a vivenciar a dor? Então, eu tenho que acolher, ao mesmo tempo que eu tenho que tirar os sistemas anestesiantes do meu ventre, de todos os átomos que compõem ali, né, as várias partes e órgãos do meu ventre, eu também tenho que lidar com as dores que vão emergir uma vez que aquele anestesiamento é retirado. Quando eu faço isso, o que vai aparecer? A essência do meu ventre, que é orgásmico. Uhum. Nossa, que lindo, né? Que bonito, né? E a gente até passa despercebido, né? Essas sensações, essas percepções. Tô É triste verdade. comigo. Triste comigo de ficar anestesiada. Agora, e assim, né? É um processo, né? É um Para cada um de processo. É um processo. processo para cada um de nós. E por isso também, dentro do sagrado feminino lá, né, que a gente vai recuperar os conteúdos lá das culturas matriarcais bem antigas, a gente via que as mulheres se recolhiam, realmente. A gente não vai se recolher porque a gente está sentindo dor ou porque a gente é maldição para a comunidade da gente, porque também tem isso na história do feminino. Sim, é Quando a mulher está verdade. menstruada e ela é retirada do seio daquela família, do seio daquela comunidade, porque ela é uma maldição. Fica Não, a gente impura, vai se né? retirar, Ela tá porque é impura. Ah, impura, ela tá porque é impura. impura. É, a gente vai se retirar porque a gente realmente quer experimentar aquele estado delicioso e maravilhoso do meu ser. E aí entra, assim, como é importante a gente, nesses momentos, se resguardar, estar consigo, estar mergulhada. A gente não vai sentir isso se a gente estiver na loucura dos Não. compromissos, na correria do trânsito, enlouquecida com prazos aqui, para eu poder vivenciar isso. E é muito Deu uma importante. estabilidade aqui para mim. Então, essa retirada estratégica da gente também, desse resguardo, desse estar comigo, desse estar nesse momento, também é para aproveitar esse prazer. Porque o prazer orgásmico da menstruação, ele é extremamente curador, ele é extremamente renovador e vitalizador do nosso ser, do nosso emocional, da nossa cabeça, das nossas ideias, as ideias que vêm nesse momento. Lembra que lá eu também falei assim, a gente mergulha dentro da gente na época da menstruação, a gente sai e vive, está fora e está produzindo. E isso é treinável? Cortou, Raquel. Eu perguntei para você se isso é treinável. E isso é completamente treinável. Quando eu estou com as clientes ali, eu falo outra coisa que eu trouxe lá no outro. Vamos negociar. O que eu posso negociar aqui? Eu posso começar com um dia dentro desse mês enlouquecido, para aquelas enlouquecidas, né? Que é a maioria delas. Um dia. Vamos Nossa! tentar negociar um dia. Vamos tentar negociar um dia. Ai, um dia eu não consigo. Horas. Vamos tentar negociar aqui algumas horas. A horas eu até consigo. Então a gente vai treinar ali. E aí o mês seguinte eu já consigo fazer um pouquinho mais. O mês seguinte eu falo em primeira pessoa muitas vezes, né? Falo até com as Uhum. minhas clientes, para elas sentirem o que eu estou falando. Eu posso movimentar um pouquinho mais. Aí eu estou começando a entrar em contato com esse gostoso meu. Ah, agora eu quero. Agora eu vou me esforçar realmente para eu poder aqui vivenciar mais disso. Eu quero mais disso. Então, quando a gente fala cura do feminino, cura do nosso ciclo, não é só estar livre de dor, é a gente estar em contato com o prazer de ser mulher. E Uhum. de preferência o orgasmo inserido aí nessa questão Sim, também.
Não só no sexo com o outro, mas eu mesma, eu sendo eu mesma. A unicidade, a minha unicidade aqui, porque é a minha unicidade aqui que se relaciona com o outro, com a outra. A questão do orgasmo, né? A gente traz a questão da criação. O quanto Exato. agora eu estou sendo para mim, não para o outro, para mim. Uhum. É essa a energia da criação que vai movimentar todo o meu corpo, todas as minhas emoções, ela vai acontecer aqui, né? Não é que eu não vou agradar o outro, eu não vou estar com o outro, mas ele não pode ser a figura central. Se ele é a figura central, se o outro é a figura central, a gente perdeu o início do caminho, o início da coisa. E aí é fácil se perder. Então, vamos nos encontrar, né? Vamos nos buscar, vamos nos autoconhecer em todo esse universo, né, que cada uma de nós somos, Falou isso. não é? Gente, o papo tá muito bom, mas acho que a gente vai ter que marcar de novo isso. De novo! Olha como tem assunto, né? Porque a gente vai puxando, e uma coisa conecta a outra, e é muito o nosso universo, né? Precisa estar conectada. E esse apoio, né, de uma outra, de coisas que em algum momento a Kelly falou, nossa, eu nunca nem pensei nisso. É verdade. E fazer com que a gente vá tomando aos poucos essa consciência. Né? Sim, esse despertar, né? Esse despertar, né? Tirar esse despertar daí que a gente carrega. E eu queria agradecer muito a sua presença. Eu também. Eu que agradeço, queridas, agradeço de coração, de ventre estar aqui com vocês, trazer tudo isso, essas reflexões todas. Eu adoro refletir, trazer esses assuntos. E tô aqui, a hora que vocês me chamarem, eu tô aqui de volta. E vamos chamar. Sim. Se prepare, que tem muito assunto para a gente conversar. Nossa, eu já tô com 2 aqui. A gente já vai fazendo a planilha, o checklist. Então já fala para dar curiosidade no pessoal e eles voltarem. Porque quando Podemos? a gente... Sim. Quando Podemos, a gente... Kelly, anunciar o nosso próximo ponto, que não tem data marcada ainda? A gente pode já dar A gente vai falar o quê? Sobre pompoarismo. E pompoarismo a gente tem que falar, hein? Menina, é fabuloso. É fabuloso. E tirar os mitos, né, que tem sobre o pompoarismo. E a gente pode falar assim um pouquinho também sobre a questão das mulheres que são menopausadas e mulheres também que não têm útero, sobre a terapia feminina, o olhar da terapia feminina para essas mulheres. Porque a gente associa muito a terapia feminina com a mulher que está menstruando, mas a mulher em si, mesmo que ela não esteja com útero ou esteja menstruada, ela também faz parte, né? Sim, independente de ela ter útero ou de ela não estar mais na fase fértil, energeticamente ela manifesta a menstruação. A força, ela tem a força da menstruação também acontecendo ali. Ela legal. Não deixa de ser cíclica. Sim, isso. E todos os trabalhos para a mulher que menstrua cabe para aquela que já está menopausada, porque ela vai curar nela essa fase. Os traumas que aconteceram lá naquela fase é muito válido. Isso é bom, isso é bom. Nossa, quer ver uma coisa que eu quero? Muitos encontros. Quer ver uma coisa que a gente pode falar, Raquel, que está mega na moda, e eu acho que a gente precisa trazer esse assunto para a Kelly nos entrevistar, porque daí a gente pode fazer divórcio energético. Divórcio energético. Fabuloso. Energético. Esse tema é muito show para a gente conversar e trazer. Tem muita dúvida a respeito desse assunto. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo também, né? Porque a gente está casado com um monte de gente aí que a gente não faz nem ideia. Menina! caiu várias fichas aqui. Um dos trabalhos, um dos focos da nossa terapia feminina
Um dos primeiros passos ali é descasar um monte de ex aí. Descasa com o pai, descasa com mãe, né? Na constelação não acontece isso. Você está Exato. casada com o pai, você está casada com a mãe. E aí E não tem aí, espaço para viver bons e aí não relacionamentos. acontece, né? E aí não acontece. E Vamos o marcar. assunto de divórcio energético é sensacional. Acho que a gente pode falar também que vai ser bem show. Então, Então, já estamos aí. o assunto a gente definiu. A gente falta agendar a data. Pessoal, vamos trazer aí ela para conversar sobre divórcio energético e também sobre mulheres menopausadas. Enfim, Pompoarismo! Vamos trabalhar tudo aí. Izzy, muito, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, Carinho com a lindas. gente. Vou te chamar para a gente agendar. Tá bom. Beijo no coração beijo. de vocês. Beijo Muito a todos obrigada. aí de casa. Mandem as perguntas, façam igual vocês fizeram da outra vez. Ó, a gente tá aqui. Isso! Foi bem legal. Para responder, para Mande gravar, perguntas. falar e trazer todas essas questões. Beijos a Obrigada, todos. Helena. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.